E a fala que eu quero trazer também de Lula é uma crítica que ele fez à gestão de Jair Bolsonaro. Olha só. Aproximadamente 223 milhões de cabeças de gado. Mesmo assim, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Fome que nós tínhamos terminado em 2012. Em 2012, a ONU reconheceu que no Brasil não existia mais fome. Tudo aquilo que a gente construiu em 13 anos, a extrema-direita destruiu em apenas 4 anos. E nós agora estamos a construir. Essa fala que eu quero trazer para vocês, tudo aquilo que se construiu em 13 anos foi destruído em 4 pela extrema-direita. Gustavo Segré. Aonde que está Dilma? Falta Dilma, né? Peraí. São 4 de Lula, mais 4 de Lula dá 8, mais 4 de Dilma dá 12, mais 2 de Dilma dá 14. E Temer, 2, e depois Bolsonaro. Eu acho que quem destruiu mais tudo aquela conquista que, concordo, foi muito bom para as classes baixas, que Lula conseguiu no primeiro e no segundo mandato, quem destruiu foi Dilma. Não tem nada a ver com a extrema-direita do nada. Ao contrário, eu gostaria de ver países de esquerda que no meio da pandemia e com a crise que deu a invasão russa para a Ucrânia tiveram o desempenho do Brasil. Piperno. Bom, o Lula, obviamente, ele está se referindo a um momento de prosperidade e não é só isso, não. Há também, veja, a vida de um país ela não se resume, óbvio que os números, os indicadores são importantes, fundamentais, mas há outras questões. A gente está agora no começo do programa discutindo a questão de uma tentativa de golpe. Então, houve também um ataque civilizatório. O Lula talvez ele não seja lá muito sofisticado para trazer essa questão que foi tão importante quanto. Porque o que aconteceria, por exemplo, se a turma que estava aí continuasse no poder por mais um mandato? Veja, a gente inclusive nesses próximos dias, talvez hoje e tal, vai falar do que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, que acaba, de certa forma, incriminando o Anderson Torres. Então, a gente vai falar, a gente já falou muito, principalmente no ano passado, de 700 mil pessoas que morreram na pandemia. A gente vai falar de, desmatamento. Então, isso é um ataque civilizatório, em relação ao qual o Brasil nunca encarou tanta coisa em tão pouco tempo. Gani. Vamos lá, pegando o governo Dilma, ocorreram 2 quedas de PIB sem ter tido nenhuma pandemia, níveis de pandemia. 3,5%, e é queda em cima de queda, no acumulado dá mais de 7% isso daí. Sem ter tido nada, com conjuntura internacional benigna. A Dilma conseguiu gerar 2 pandemias em 2 anos. E é óbvio que a gente coloca no mesmo pacote aí todo o governo do PT. Até porque, eu repito um ponto, a política da Dilma é uma extensão mais acelerada do segundo mandato do Lula. E por falar em ataque à democracia, Piperno, tiveram vários escândalos de corrupção, bilionários maiores do planeta nas gestões do PT, mas eu vou me ater a um que foi, inclusive, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi o caso do Mensalão. Compra de deputado para aprovar, isso provado, compra de deputado para votar de acordo com a orientação do seu partido para ganhar o Congresso, se isso não é atentado à democracia, eu não sei mais o que é. Em relação à questão da pandemia também, né? Lógico, a pobreza aumentou muito durante a pandemia, o Lula não fala isso no discurso dele. Agora, o Brasil, Piperno, apesar de um discurso ruim do Jair Bolsonaro, uma comunicação ruim, mas o Brasil, no final das contas, vacinou, foi um dos países que mais vacinou do mundo, inclusive passando os Estados Unidos e a União Europeia. Fala, Segré. Eu puxei um papelzinho porque, de novo, a responsabilidade é muito grande e a gente não pode errar nos números. Quando o Piperno mencionou 701 mil pessoas morreram na pandemia e o Lula indicou que tinha sido uma chacina, utilizou essa palavra para criticar a atitude do presidente Bolsonaro. Você sabe que quando a gente pega isso, eu imagino, o Brasil deve estar no topo das mortes
por Covid-19. E aí fui puxar World Meters Covid. E aí dá que o Brasil é o 20º país em termos de mortes por milhão de habitantes, porque temos que fazer uma comparação igualitária para todos, não apenas para uma pessoa que tem um país que tem 1 milhão de população com outro que tem 300 milhões de população. Qual foi o país que mais mortes por milhão de habitantes teve? Peru, 6.534. Alguém fala que Peru foi uma chacina? Alguém culpa o presidente da época do Peru para que seja juzgado em função da ONU pela chacina que cometeu? Não. Quem foi o segundo? Bulgária, 5.599. E o terceiro, Hungria, 5.085. E quarto, Estados Unidos, 3.463. Depois vem Chile, 3.240. E só depois veio o Brasil. Então a gente fala, e em termos de contágios, é o país número 95. Então, tem uma questão política aí que não fecha. Por que o Lula não menciona, Peru tem que ser julgado pelas cortes internacionais porque foi uma chacina? Porque talvez tenha sido 6.534, o dobro quase que o Brasil. Mas a culpa é de Bolsonaro? Me poupa. Piperno, quer arrematar algo? Claro. Quando o Brasil é 20º, se a gente falar em mais ou menos 200 países, o Brasil é 20º, isso quer dizer que de cada 10 países do mundo, só um teve indicadores piores que os nossos. Isso é um vexame. E, de fato, em vários países, o trabalho de contenção à pandemia foi muito ruim, falhou. Que na América Latina a gente viu muitas críticas e tal. Lá nos Estados Unidos, principalmente no começo, lá, enfim, do governo Trump. Mas eu não conheço, por exemplo... Aí o terceiro desse ranking que o Segré cita, é o grande parceiro, o grande amigo do Bolsonaro, a Hungria de Viktor Orbán, também um país absolutamente negacionista em relação a isso, mas, vejam, eu não me lembro de ter visto em nenhum país, por exemplo, um presidente fazer uma live para dizer que, olha, a vacina para Covid pode dar AIDS. Tirado completamente de contexto isso. Bom, ele replicou, ele falou que citou um estudo da Lancet que foi publicado numa revista e, infelizmente, essa revista tirou do ar essa fala, a gente não consegue pegar a fonte primária. Eu sei porque eu estou fazendo um estudo sobre isso. Por que ele vai levar isso para uma live? Não, a comunicação dele foi ruim, da margem. A comunicação do Bolsonaro foi ruim. Foi ruim, mas no final das contas o país vacinou bastante, vacinou mais do que país desenvolvido. Aliás, graças a personagens, por exemplo, como o governador João Dória. Vai lá, um comentário muito curto no final. Mais um assunto importante. Você sabe que da quantidade de vacinas que tem hoje com o governo Lula, somente 18% está usando, ninguém está se vacinando. E o Lula está incentivando a vacinar todo mundo. Exatamente. Então aí o Bolsonaro tem a culpa também que agora as pessoas não se vacinem? Não, mas aí que está o negócio. Mas, segredo diferente, agora há um incentivo do presidente da República. Se o cidadão não quer se vacinar, o problema é dele. Agora, antes não, né? Antes vacinava mais. Antes não houve nenhum incentivo.